vamos abrir o JV Notícias de hoje exatamente sobre a repercussão que a visita do ditador Nicolás Maduro ao Brasil tem repercutido mundo afora e principalmente nos países que fazem aliança ou têm aliança com o Brasil. Eu já chamo o nosso repórter Breno Macedo, diretamente ali de Michigan, nos Estados Unidos. Nós iremos conversar um pouquinho sobre essa repercussão. Macedo, bom dia e muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Ricardo. Um prazer aqui para mim estar com vocês. E um assunto interessante, assunto quente, que teve certa repercussão, sim, aqui na mídia americana. Muito bem, Macedo. Eu já começo aqui esse bate-papo contigo exatamente sobre essa visita aqui do Nicolás Maduro ao Brasil. Na ocasião, a secretária aí de Justiça dos Estados Unidos recebeu e-mails de deputados pedindo a prisão imediata do ditador e informando, né, a visita dele ao Brasil. Então, eu queria que você já começasse aí falando sobre essa repercussão, como tem sido a reação nos Estados Unidos da Justiça, já que ele é procurado, né, pela Justiça americana. Inclusive, tem aí os Estados Unidos estão oferecendo aí um valor bastante expressivo, né, uma recompensa de 15 milhões de dólares para quem prender o ditador. Macedo, nos informe aí como tem sido toda essa repercussão. Ricardo, é uma coisa impressionante, né? O cidadão de bem tenta manter a sua casa limpa, né? Manter a sua casa protegida, e o presidente brasileiro traz criminosos procurados pela Justiça Internacional para dentro do Palácio Nacional, né? Essa notícia, né, foi recebida aqui pela mídia americana pelo menos de 3 maneiras, né? É importante lembrar que a mídia americana, na sua grande maioria, ela é esquerdista, semelhante ao Brasil. Então, os principais outlets de mídia americana têm um viés de esquerda. Entretanto, isso é algo bem interessante. Por ter viés de esquerda, essa deveria ser uma notícia que foi extremamente explorada aqui nos Estados Unidos, o que não foi. Veja, por exemplo, o New York Times não deu uma linha sequer à visita de Maduro no Brasil. Uma linha sequer. O que é uma indicação interessante, né? Porque já viu a grande vergonha que essa visita foi. A BBC americana, ela tratou a visita com uma certa indiferença. Ela tratou a visita, descreveu o que aconteceu na visita, descreveu as falas do Lula como um ataque aos Estados Unidos, né? As críticas do Lula com relação às sanções americanas que estão acontecendo desde 2015, desde 2016, foram vistas como um ataque ao governo americano. Agora, surpreendentemente, isso é que de fato é surpreendente, o Washington Post, que é uma das mídias mais esquerdistas dos Estados Unidos, tratou de uma maneira crítica, altamente crítica, essa visita de Maduro. E olha só a chamada da notícia no Washington Post. Ele diz assim: Lula foi eleito com a bandeira de que se oporia à ditadura, mas recebe Maduro no Palácio do Planalto. Quer dizer, o Washington Post, uma mídia altamente de esquerda, percebe a incongruência, a incoerência, a hipocrisia que é essa visita do Maduro ao Brasil, tendo em vista todas as bandeiras de campanha, não somente as bandeiras de campanha, diga-se de passagem também, as atitudes do TSE, de perseguir aqueles que faziam a correta conexão entre Lula e Maduro. Né? Por outro lado, os outlets de direita também se comportaram de maneira meio atípica. Por exemplo, a Fox News, muito conhecida, né, que tem um viés mais de direita. Eu não posso dizer que a Fox News é de direita, mas tem um viés, né, mais conservador. Ela também não deu uma linha, Ricardo. Uma linha sequer essa notícia. O que parece indicar para a gente que o Brasil, de fato, agora com a chegada de Lula, se torna um anão internacional. O Brasil perdeu a sua relevância. Né? Outro outlet de notícia que, de fato, tem um viés mais conservador, que é a Newsmax,
essa tratou de uma maneira absolutamente crítica, corretamente, né? Exatamente baseando-se nas bandeiras de campanha e desnudando a hipocrisia que se evidencia, né, com essa visita na tentativa de recriar laços com a Venezuela. Macedo, e o governo americano? A mídia praticamente em silêncio, e como você colocou aí, uma incoerência, a mídia, boa parte aí, de um viés mais esquerdista, em silêncio, e uma que tem um viés mais forte de esquerda ficou indignada e coloca aí uma matéria de uma completa incoerência. Mas o governo americano, como ele tem visto e qual a recepção dele diante dessa visita? Olha só, Ricardo, até agora a Casa Branca não se manifestou com relação a essa visita, nem também com relação às falas do presidente brasileiro. Eu estava aqui exatamente pesquisando nos arquivos das conferências de imprensa, né, da Casa Branca, tentando ver se houve algum comentário e houve alguma pergunta, né? Tem diariamente, né, abre-se publicamente aí a transmissão de repórteres consultando a correspondente da Casa Branca, e nenhum dos repórteres fez qualquer pergunta com relação ao Brasil, à visita do Maduro e as declarações do presidente brasileiro. Mais uma vez, no meu entendimento, isso mostra o quão o Brasil se tornou, então, irrelevante no cenário nacional. Não houve nenhuma sequer manifestação, nenhum comentário. Houve, de fato, essas ligações para cá, porque, de fato, né, o Maduro é procurado, é um criminoso procurado, e a gente está esperando agora o desenrolar dessa história, né? Como é que o Congresso brasileiro, que agora recebeu, de fato, aprovou, de fato, uma permissão para prender o Maduro, né, tendo em vista aí essas procuras, né, esse prêmio à cabeça do Maduro. Estamos esperando desenrolar dessa situação. Mas no que diz respeito ao governo americano, até agora, silêncio. Quanto, de fato, esse prêmio que a justiça americana está ofertando, né, para a prisão de Maduro, você acredita que vai prosperar? Há uma pressão aí do Congresso, né, na expectativa da prisão, talvez o mais rápido possível, mas você acredita que, diante do que estamos vivenciando, Macedo, uma inversão de valores, é um negócio impressionante, né? Você acredita que vai prosperar mesmo? Vai acontecer alguma coisa? Olha, Ricardo, são 15 milhões de dólares. Você imagina o quanto de casa com 15 milhões de dólares poderiam ser construídas aí em Icó para os necessitados e os pobres, né? Se o presidente brasileiro tivesse tão preocupado com os pobres, ele já tinha apreendido esse miserável desse Maduro, deportado esse condenado, pego esse dinheiro e investido aí no Ceará para construir casa para as pessoas pobres. Essa é a realidade. Mas eu concordo com você, meu querido. Vivemos num período de inversão de valores terríveis. Não vai haver... só, infelizmente, na minha perspectiva, é apenas tiro de canhão que não vai dar em coisa nenhuma. Não vai levar a lugar nenhum. De fato, o prêmio existe, né? De fato, há uma caça à cabeça do Maduro, mas por parte do governo brasileiro, a minha expectativa de que alguma coisa positiva e moral aconteça no que diz respeito a essa questão é absolutamente zero, Ricardo. Muito bem, olha, Breno Macedo, muito obrigado aí pela sua participação no JV Notícias. Acredito que teremos outras oportunidades para conversar bastante. Mas antes de encerrar aqui, aproveitando, né, o seu momento aqui conosco, eu quero te fazer uma pergunta sobre a sua visão. Está nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, com uma justiça talvez diferente da nossa, em aspectos mais severos, mais duro, em busca de crimes e de criminosos. Como, pensando na justiça americana, a procura, a caça de um criminoso, e pensando na justiça brasileira, Macedo, como você
avalia ou qual a sua, o seu sentir agora pensando na justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal completamente também em silêncio. Então, como você vê essa questão? Olha só, é mais um testemunho. E, Ricardo, você descreveu de uma maneira espetacular. O sistema de justiça americano não é perfeito, mas não tenha dúvidas que é um sistema de justiça mais rigoroso e que funciona quando comparado ao sistema de justiça brasileiro. E eu acho que é justo a gente dizer que todo brasileiro gostaria de ter o que o americano experimenta no seu sistema de justiça. E por que a gente não tem? Né? A gente não tem porque a gente continua colocando, porque a população brasileira continua colocando em posições de autoridade aqueles que continuam a promover e a prosperar a imoralidade, o crime e a impunidade do Brasil. É esse o único problema. Esse é o único problema. O problema é que o brasileiro quer morar nos Estados Unidos, o brasileiro gostaria de ter a realidade americana, mas ele quer isso colocando um ladrão no Palácio do Planalto. Então isso nunca vai acontecer. O Brasil quer comer picanha, mas quando desembrulha o papel vai ter uma mortadela bem grande lá para ele. Então é frustrante para mim, Ricardo, brasileiro, amo o meu país, é frustrante para mim perceber que a gente não aprende com a nossa própria história. E o caminho da prosperidade, o caminho para algo melhor para o Brasil foi aberto 4 anos atrás, foi mostrado para a gente, foi conquistado com números, e a população brasileira jogou pelo lata do lixo, jogou na latrina aquilo que foi conquistado em poucos 4 anos. Então, o meu sentimento, Ricardo, é um sentimento de frustração. Quando é que o povo brasileiro vai aprender?